Estamos aqui no 4º dia dessa novena de Nossa Senhora do Carmo, aonde temos essa oportunidade de intensificar nossas orações, de nos colocar no colo da Mãe de Deus. Esse é o tema que foi me passado para estar meditando, né? Theotokos, Mãe de Deus. Mãe de Deus. E que possamos, sim, ter toda essa certeza, toda essa confiança sob a intercessão da Virgem Maria. Quantas e quantas graças, você pode ir para todo lugar, você vê graças de Maria. Vê como a mãe é acolhedora para com seus filhos. Você pode pegar vários santos e você vai ver que com todos aqueles que em eternidade perdeu a sua mãe, teve como mãe Maria. Santa Teresa, Santa Teresinha e muitos outros, se a gente estiver lendo, a gente vai ver como que eles caminharam e nunca deixaram de segurar na mão da mãe. E é o que nós temos que fazer. Temos que acreditar que sozinho não podemos. Jesus nos ensina isso no caminho do Calvário, porque o próprio Jesus pediu ajuda a Cirineu, para que o ajudasse a chegar com a cruz até o monte do Calvário. Então, que nós também possamos nos beneficiar de todos aqueles que o próprio Deus nos dá como sustentáculo ali para poder nos levantar, porque muitas vezes vamos cair, porque somos humanos, somos fracos. Mas para podermos entrar nesse tema, Mãe de Deus, possamos assim meditar que primeiramente, o Evangelho de hoje, a palavra que nós estávamos lendo, você pode ver que nós podemos pegar duas palavrinhas para meditar e adentrar no próprio título da Mãe de Deus. A primeira é envio. Jesus envia os discípulos em missão. E Ele dá todos os parâmetros para que os seus discípulos pudessem observar para realmente servir a Deus. Temos ali também, na segunda leitura, o verdadeiro sentido, salvação. Como podemos alcançar a salvação? Eu tiro essas duas palavrinhas e entro dentro do meu tema. Quem mais do que a mãe que foi enviada para, assim, com toda dignidade, sim, servir a essa missão de enviada, porque ela é a Mãe de Deus, ela que no seu seio ali gerou Jesus, ali o Espírito Santo traz o Verbo encarnado. Não tem como tirar esse título da mãe. E ela, como enviada, ela não questiona, ela só diz sim. Você, como enviado, muitas vezes que é chamado no seu coração, você tem respondido sim? Ou tem deixado o medo tomar conta de ti? Muitas vezes o Senhor nos coloca onde está a nossa fraqueza, onde está a nossa miséria, e nós estamos tão apegados à nossa miséria, e temos dificuldades em dizer sim a esse chamado de Deus, que é só para o nosso benefício, é só para a nossa caminhada, e nós não conseguimos dizer sim. E também, da onde vem a nossa salvação? A não ser do seio de Maria, a não ser daquela que sobre se entregar por inteiro. Então, se nós paramos para meditar, já no tempo dos apóstolos, eles tinham Maria como mãe. E já proclamava também Maria, Mãe de Deus.
Já tinha. Mas, num determinada caminhada, aparece um tal de Nestório, herege, que lá em 431, no concílio de Éfeso, ali eles têm que defendido, sim, dentro do concílio, quem está é São Cilírio, né, de Alexandria. Ali, eles determina como dogma da maternidade divina, Maria, mãe de Deus. Porque Nestório falava que Maria era mãe de Deus só na natureza humana. E ele falava que a natureza divina ela não poderia ser mãe. Mas lá nesse grande concílio, eles ali determina como que ela pode ser mãe só da natureza humana e não ser mãe da natureza divina se Jesus é um só. E ali foi determinado, Maria, se ela é mãe de Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é mãe de Deus. Eu já ensino de outra forma também, porque escutando o Padre Léo, né? Eu sou fãzão do Padre Léo, não tem como. Eu cresci escutando o Padre Léo. E o Padre Léo, ele nos leva a meditar de forma simples também, né? Maria concebeu pelo Espírito Santo. Amém? Se ela concebeu do Espírito Santo, Jesus tinha 100% o sangue de quem? Se ele tinha 100% do sangue de Maria, não tem como tirar o título de mãe, né? De Maria. Então Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus? É Deus ou não é? Então não tem como tirar esse título de mãe de Maria, amados. E aquela que nos ensina o verdadeiro sentido da missão, porque ela, como enviada, até o último momento ela seguiu os passos do Filho. Ela foi até a cruz. Ela estava em Pentecostes, no envio do Espírito Santo, no meio dos apóstolos. Maria é fantástica, porque em todos os momentos do Filho ela estava presente para nos dar o grande testemunho nos seus atos e nas suas ações, porque ela era uma mulher do silêncio. Amados, nós somos muito barulhentos. Nós sabemos, se alguém chega para um católico e já começa a falar que ele está ali adorando imagem, ele não busca conhecimento, ele já sai quebrando a imagem, ele nem sabe a história da imagem, ele nem sabe por que ele tem uma imagem ali. Então se você sai quebrando a imagem, você pode queimar a foto da sua mãe, você pode queimar a foto do seu pai, não vale nada, é uma imagem. Então nós precisamos entender a história. Se nós buscamos entender a história, nós vamos saber valorizar a riqueza que nós temos dentro da nossa igreja. E vamos saber por que Deus agiu em determinadas pessoas que são chamadas de santo. E o santo do santo é Maria, porque ela é a mãe de todos os santos. E quando eu fico triste quando alguém fala que quebrou a imagem de Maria, porque não conhece nem a história, acho que não lê a Bíblia, né? Porque na própria Bíblia, lá em Lucas, o próprio anjo fala com Maria: tu és cheia de graças. É o próprio anjo. Se o próprio anjo fala isso de Maria, quem sou eu para falar contra? Está na palavra. Não sou eu que estou inventando. Então é bom a gente começar a ler melhor a Bíblia, né? Melhor meditar a palavra de Deus. Não precisamos complicar. A gente podia falar um monte de teologias aqui. Mas para que complicar em teologias e só entender que é tão fácil entender que Maria é toda de Deus. E sendo a toda de Deus, ninguém melhor para nos apresentar a Deus. Porque você é pecador, amado. Ela também foi livre do pecado. Ela também não possuiu pecado. Ela concebeu sem pecado. Ela foi virgem. Então os dogmas que Maria recebe são para acabar com certas heresias que o mundo tenta trazer para nós. Amados, quando
Algumas pessoas chegam criticando, falando de Maria. Ele não tem propriedade. Vai estudar, vai ler. E cada um vai entender o verdadeiro sentido e significado de Maria, porque ela é mãe. Porque ela é mãe do Salvador. E quem melhor que Maria para nos colocar diante do Filho? Eu escuto muitas vezes, né? Pede a mãe que o filho escuta. A minha vida foi todo preenchido de Maria. Se não fosse Maria ali me pegando no colo muitas vezes, amado. Só Deus na causa. Então, que possamos parar de escutar as outras pessoas e possamos buscar conhecimento, história e adentrar no verdadeiro sentido que nos ensina a Virgem Maria. E ela nos ensina tantas e tantas coisas, amados. Ela nos ensina que é no silêncio que vamos escutar a voz de Deus. Que é no silêncio que vamos saber entender o outro. Que o mundo está tão barulhento. O mundo está tão agitado. Que muitas vezes o ser humano ele já tem essa mania. Ele já escuta, já sai julgando o outro. Já sai apontando o dedo. Maria nunca apontou o dedo. Ela sempre apontou o dedo só para uma pessoa, para Jesus Cristo. Quer escutar? Quer mudar de vida? Vai aos pés do meu filho. Então que possamos, nesse quarto dia da novena, possamos depositar no colo da Mãe de Deus a nossa confiança, o nosso ser, e ter essa certeza que, se continuarmos assim, seremos vitoriosos. Eu sempre tenho costume de falar nas minhas homilias que é devagarzinho, amados. Muitas vezes nós queremos correr. Maria nos ensina a ir devagar. Um passo atrás do outro. Onde vai vir as vitórias. Mas com atenção, buscando. Porque também não adianta andar devagar e sempre se afastar da graça. Não tem como. Maria nos leva até o confessionário, amados, para podermos lavar a nossa alma. Só que muitas vezes nós somos tão egoístas, pedimos, mas não fazemos por onde. Eu pergunto para você, você tem feito por onde para receber as graças que você pede? Você tem colocado o seu joelho no chão e se colocado diante do Senhor? Você realmente tem se colocado no colo de Maria, para que Maria possa te acolher e te levar até Jesus Cristo? Nós não. Infelizmente o ser humano, ele anda muito mesquinho, mentiroso, e só corre atrás quando precisa do milagre, quando precisa da graça. Mas quando está bem, esquece de Deus, esquece de tudo. Amados, que possamos sempre nos colocar na presença desse Senhor, que lá na cruz falou: eis aí a minha mãe, e nos deu: eis aí a tua mãe. Fala para João: eis aí o teu filho. Que possamos assumir Maria como mãe, e tendo ela como mãe, possamos ter nossas vitórias. Nesse tempo que nós agora estamos rezando o rosário, tem sido tão maravilhoso, tantos testemunhos, tantas pessoas alcançando graças na madrugada. Amado, não é de dia, é na madrugada. Pessoas dobrando o joelho e orando, pedindo a intercessão da Virgem Santíssima na presença de Jesus. E muitas vezes eu vejo pessoas até criticando, falando mal. Se você não tem coragem, problema seu. Tem pessoas que querem, e querem estar diante da graça, querem estar naquele momento que é um momento tão sublime para alcançar essas graças. Então que possamos, sim, diante de tão grande mãe, colocar o nosso joelho no chão, sim, e com ela, porque eu tenho toda certeza, toda vez que eu dobro o meu joelho com um terço na mão, eu tenho certeza que Maria está com o joelho dobrado do meu lado, e falando: vamos lá, filha, você consegue. Porque para muitos é difícil começar a rezar o terço.
Mas quando termina é uma paz tão grande. É algo tão gostoso. Eu não entendo. Algo que é para o nosso bem, para a nossa santificação. Colocamos tantos e tantos obstáculos, tantas e tantas dificuldades. Que possamos hoje, nesse quarto dia da novena de Nossa Senhora do Carmo, possamos intensificar nossas orações, os nossos pedidos, mas também possamos agradecer. Você já aprendeu a agradecer? Também para a Mãe de Deus, por tantas e tantas vezes que ela dobrou o joelho junto com você e orou junto com você? Ou você só pede? O ser humano só sabe pedir. Ô bispidão, aprenda a agradecer também, amados. Que é bom, faz bem para o coração. Que nós possamos aprender os dois lados. A pedir, e que você consiga alcançar sim a graça que você está pedindo. Mas aprenda a agradecer também. Porque como é importante agradecer. Falar que, opa, eu consegui vencer. E agora eu agradeço essa graça. Amado, não é porque eu consegui que agora eu vou ficar também 100%, não. As dificuldades continuarão vindo. Os muros continuarão aparecendo na minha frente. E eu vou precisar continuar orando. Eu vou precisar continuar pedindo. Eu vou precisar continuar seguindo os passos do Mestre. Não tem como sair dos passos do Mestre. Não tem como fazer a minha vontade. Muitas vezes parece que as pessoas ainda estão lá no paraíso, sabe? Mas com Eva, na frente da serpente lá, escutando a serpente falando assim, ó: se você comer da fruta ali do pecado, seus olhos se abrirão. Sabe o que significa isso? Seus olhos abrirão? As pessoas ainda acham que são deuses. Quer se colocar no lugar de Deus. Foi isso que aconteceu com Eva. O pecado adentrou no mundo. Mas por uma mulher o pecado entra. E por outra entra, o que nós estamos meditando na segunda leitura, a salvação. Por Maria, amados, entra a salvação. Você tem buscado essa salvação? Ou você só tem buscado o Senhor porque estou com medo? Muitas pessoas voltaram para a igreja, glória a Deus, mas por causa do medo, a pandemia. Eu atendi tantas pessoas assim. Sim, louvo a Deus pela vida dessas pessoas, louvo a Deus por tudo, mas será que precisa acontecer algo para me dar medo, para me buscar a Deus? Ou será que eu não preciso buscar esse Deus sem medo? Só se colocando na presença dele ou dela, da Virgem Santíssima, dos santos que eu tenho como devoção. Eu amo Santa Teresa. É maravilhoso quando a gente está ali conversando, tete a tete, em oração. Mas muitos acham difícil se colocar em oração. Muitos acham difícil se conversar com Jesus. Eu converso com Jesus dentro do meu quarto, converso com Jesus na rua. Às vezes eu estou dirigindo, estou viajando e estou lá falando com Jesus. É que eu vejo, já fui liberto de algum acidente, de alguma coisa. Por quê? Porque nós podemos nos colocar sempre na presença deles, aonde estivermos. Muitas pessoas acham difícil se colocar em oração interiormente, dentro do serviço, conversando com as pessoas na diversão. Diversão, amados, é oração. Porque eu estou com as outras pessoas com o coração alegre. Agora, se tiver pecado, eu tenho que cair fora. Se tiver errado, eu tenho que cair fora. A alegria, se ela não for uma oração, é o quê então? Toda vez que eu vou orar, eu tenho que ficar com cara chata, feia? Não, quando eu estou orando, eu tenho que sorrir. Porque eu estou falando com o próprio Deus. Quando eu estou rezando o terço, eu estou falando com Maria. Reza comigo, então tenho que sorrir com Maria. Por isso que às vezes eu brinco, às vezes o pessoal olha e fala: nossa, Frei, eu não consigo ver um Deus sério. Assim, um Deus tapado. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Eu vejo um Deus que liberta, que cura. Eu vejo uma mãe que me pega no colo e fala: filho, não tenha medo, eu estou aqui. Pode ver, quando o filho está do lado da mãe, ele tem medo? Não tem.
O filho, quando está do lado do pai, tem medo? Não tem. Porque ele confia, ele acredita que aqueles que estão ali, como seu pai, como sua mãe, vão dar a sua vida para salvá-lo. E é assim que Jesus fez por nós, ele deu sua vida. Maria deu seu filho. Deus deu seu filho para que pudéssemos estar aqui hoje celebrando, para que pudéssemos estar aqui hoje intercedendo, louvando, glorificando. Então que possamos mais uma vez nos colocar no colo da mãe. Ela que é mãe de Deus. E se ela é mãe de Deus, Deus escuta.